Deus poderoso, aleluia. Quero cumprimentar Glória os a irmãos com a paz Deus. do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero estar lendo com os irmãos. Deus maravilhoso, aleluia. Salmos de número 31. Glória a Deus, aleluia. Salmo 31 e o verso 12. Tremendo, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Tu és maravilhoso, Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Tu és tremendo, Aleluia, Senhor Jesus. da Grande glória. Deus. Aleluia. O Salmo 31 e o verso 12. Deus Vai nos dizer maravilhoso. assim: estou esquecido no coração deles como um morto. Sou como um vaso quebrado. Ainda, irmãos, Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo de número 18. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vai nos dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer desde já a oportunidade ao nosso irmão Tibério pela paciência, né, irmão? Eu sou, para quem não conhece, irmão, eu sou o profeta Jonas, profeta Fujão. Mas eu louvo a Deus que nessa noite eu criei coragem e aqui estou para ministrar a palavra do Senhor. Eu estava falando com Deus e disse: Deus, eu não quero mais fugir daquilo que o Senhor tem para mim. Se o Senhor vai me usar através da tua palavra, então que assim seja. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmão, eu li aqui com os irmãos dois textos, Salmos e Jeremias. Primeiro eu quero falar acerca de Salmos. O Salmos de número 31, irmãos, ele vai ser escrito pelo grande rei Davi. E todos nós conhecemos a história de Davi. Davi traz para nós uma história linda. Davi é aquele que, como a irmã já foi citado aqui, quando ela falou acerca de Davi, ele estava cuidando da ovelha de seu pai, quem sabe desprezado, enquanto seus filhos estão em evidência na guarnição do rei Saul com Abner, enquanto seus irmãos estão à mostra para todo mundo ver que ele é guerreiro, Davi está no pasto. Ninguém sabe quem é Davi, ninguém conhece Davi, ninguém sabe o que é que Davi faz. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, esse é o tempo que Davi passa no pasto. E o que eu quero dizer com isso, irmão, é que Davi, enquanto ele está no pasto, ninguém fala dele. Enquanto Davi está no pasto, ninguém lembra dele. Mas no momento em que Deus decide tirar Davi do pasto para apresentar ao povo, vai se levantar Saul, vai ter Golias, e a perseguição vai se levantar contra Davi, porque Deus tirou Davi do pasto para poder agora ser apresentado ao mundo. Por quê? Porque o momento de Davi era de ficar no pasto, mas ia chegar um tempo que Deus ia ter que tirar ele de lá, porque Deus não chamou Davi para ficar no pasto, Deus chamou Davi para sentar na cadeira e ser rei sobre Israel. Aleluia! O que eu quero dizer com esta palavra, irmãos, é que existe um momento em que nós vamos estar no pasto. Vai ter momento, irmãos, que você pode até, vai ser esquecido. O pastor, quem sabe, vai olhar por cima. Não é porque ele não vai com a sua cara, é porque é o seu tempo, é o seu momento de passar no pasto.
E neste momento, irmão, que você está no pasto, é o momento em que Deus vai amadurecer você. É o momento que Deus vai preparar você. Por que Deus vai preparar você no pasto, irmão? Porque se Deus te tirar antes, você não vai suportar a perseguição de Saul. Se Deus te tirar antes, você não vai suportar a Golias. Por isso que Deus está te preparando. Enquanto você está cuidando das ovelhas, você vai matando urso e leão, porque o seu tempo vai chegar. E quando o seu tempo chegar, irmão, não tem Golias, não tem perseguição de Saul que vai impedir o que Deus tem para realizar na tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia! E Davi, irmãos, ele vai ser levantado como rei de Israel. Todos os irmãos conhecem a história. Davi é aquele que, quando ele assume o trono, ele vai trazer a arca da aliança de volta para Israel. Davi, ele vai trazer diversas vitórias sobre o povo. E Davi vai construindo uma história, irmãos. Davi vai construindo um legado que dificilmente alguém vai esquecer. Todos nós sabemos de Davi, todo mundo conhece Davi, todo mundo sabe quem foi Davi e quem é Davi. Davi é um exemplo de ser uma pessoa pequena que Deus tirou para se tornar grande diante de uma nação. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, o Salmo de número 31 que Davi escreve aqui me chama muito a atenção. Por quê? Porque nesse Salmo Davi está triste. E nesse Salmo Davi vai deixar claro: Senhor, os meus amigos viraram as costas para mim. Muitos viraram as costas para mim, me colocaram de canto. E Davi, em meio a esse momento de tristeza, em meio a esse momento em que encostaram ele vai escolher uma figura que pinte o momento em que ele está passando. E o momento, e a figura que ele vai escolher é um vaso quebrado. Louvado seja Deus. Neste momento, irmão, no Salmo 31, nós vemos o homem como que ele trata um vaso quebrado. O homem, irmão, quando um vaso se quebra, o homem coloca de canto. O homem joga fora. O homem esquece que um dia aquele vaso foi útil na casa do Senhor. Todos nós sabemos que uma pessoa, que um pregador, um cantor, um momento ou outro ele pode vir a se quebrar. E nesse momento em que se quebra, irmãos, ao invés, tudo que ele precisa é de alguém para estender a mão para ajudar aquele vaso quebrado a se reerguer. Mas só que, irmão, nós vivemos em um tempo em que muitos olham para vasos quebrados. E ao invés, irmão, de estender a mão, ao invés de orar e falar: Senhor, levanta esse vaso que se quebrou, irmão. Mas só que a Bíblia, irmão, só que nós vamos ver que na história, que o vaso que se quebra, irmãos, ele vai ser colocado de canto. Porque o homem faz isso, irmão. O homem põe de canto. Por quê? Porque o homem não consegue fazer nada pelo aquele vaso. Ele esquece que o oleiro que ele está servindo, ele tem poder para restaurar o vaso. Louvado seja Deus. Mas só que aqui nós temos um homem tratando com o vaso quebrado. E nessa noite eu quero falar sobre este vaso quebrado, irmão. O vaso, quando ele se quebra, ele perde a sua utilidade. Toda dona de casa, que ela tem um vaso como um enfeite, se ele se quebra, ela joga fora. Louvado seja Deus. Mas só que agora, irmãos, eu quero falar com você acerca do oleiro que trata com vaso quebrado. Em Jeremias capítulo de número 18, nós vamos ver que Deus vai chegar para o profeta Jeremias e vai dizer: Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. A Bíblia vai dizer que Jeremias desce, mas ao invés de Deus falar direto, Deus vai mostrar para ele um oleiro trabalhando. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia! E quando Glória a Deus, o profeta, e quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele começa a ver o vaso trabalhando, irmãos. E o vaso que ele faz se quebra na mão do oleiro. E quando este vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro torna a fazer dele um vaso melhor, conforme parecia. E o Senhor vai dizer: Jeremias, assim como o vaso na mão do oleiro, a casa de Israel é sobre mim. Louvado seja Deus. Irmão, o vaso se quebrou e o homem jogou fora, mas o oleiro está pegando o vaso quebrado e está trazendo para perto. Louvado seja Deus. O homem está pegando aquele vaso que se quebrou e está trazendo. Ele está dizendo: está quebrado, mas o vaso tem dono. Está quebrado, mas o vaso está na minha mão. Eu não vou jogar o vaso fora. Louvado seja Deus. O Senhor está dizendo nessa noite: o vaso, por mais quebrado que seja, eu não jogo fora. Louvado seja Deus. O vaso está quebrado, mas está na minha mão. O vaso está quebrado, mas eu estou no controle. O Senhor está dizendo nessa noite: ainda que o vaso esteja quebrado, eu vou trabalhar no vaso, vou refazer o vaso e vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, porque eu não jogo nenhum vaso fora. Eu não jogo nenhum vaso fora. Sabe por que o oleiro não joga o vaso fora?
Louvado seja Deus. É porque só o oleiro sabe o trabalho que ele teve, irmão, moldando o vaso. Só o oleiro sabe o trabalho que ele teve, irmão, preparando o vaso. Enquanto o homem joga fora, Deus traz para perto. Enquanto o homem despreza, o Senhor está trazendo. O Senhor está dizendo nessa noite: nenhum vaso vai se perder na casa dele. O Senhor vai trazer o vaso de volta. Tibério, enquanto eu estou pregando, o Senhor está me mostrando essa casa como uma casa de olaria. E vai vir vasos quebrados aqui. Vai vir muitos vasos quebrados aqui. Vai vir vaso que pregava e não prega mais. Vai vir vaso que cantava e não canta mais. Vai vir vaso que redia e não rede mais. E o Senhor está dizendo que nessa pequena olaria o Senhor vai refazer o vaso. E vai ter testemunho para contar. Vai ter história para contar. O vaso quebrado vai voltar a pregar. O vaso quebrado vai voltar a cantar. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Eu creio, Jesus. O Aleluia. Senhor, certa feita, Deus, vai pegar Saul, irmão. E o Senhor vai ter um encontro com Saul. E o Senhor vai chegar com Saulo, perdão, irmão. Ele vai chegar para Ananias. Vai ser Ananias, vai à rua chamada direita, na casa de Judas. Lá tem um homem, você vai orar por ele. É Saulo. Aí o profeta Ananias vai dizer: mas Senhor, é Saulo, Senhor, ele persegue a igreja, ele mata os cristãos. Mas o Senhor vai dizer: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Irmão, Saul, ele acabava com a igreja. Saul, ele era usado para desfazer aquilo que Deus queria que crescesse. Mas agora Deus vai pegar o Saul, vai quebrar ele, vai refazer para usar na sua obra. Sabe o que é isso, irmão? Nunca despreze nenhum vaso, irmão. Nunca despreze ninguém, porque Deus pode salvar qualquer um. Aleluia. Para pregar a sua palavra. Louvado seja Deus. Porque através da palavra tem transformação. Louvado seja Deus. A olaria de Deus, irmão. A Bíblia, irmãos, enquanto o oleiro está fazendo o vaso, ele se quebra. E sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? É que se o vaso tivesse quebrado na mesa da dona de casa, não tem conserto. O vaso só tem conserto aqui porque ele se quebrou dentro da olaria. Louvado seja Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Por mais quebrado que você esteja, não saia da olaria, porque a qualquer momento o Senhor te pega, a qualquer momento o Senhor te refaz. Dentro da olaria é o lugar certo para Deus transformar o vaso quebrado. Louvado seja Deus. E agora, irmãos, eu quero chamar a sua atenção porque algo me chamou a atenção nesse texto. Enquanto eu estava lendo Jeremias 18, o Senhor estava me mostrando Ezequiel 37. E eu ficava: Deus, Ezequiel 37, Jeremias 18. Então eu fui ler, e o Senhor começou a me encaixar esses dois textos. E eu fui procurar saber o que era isso, irmão. Aqui em Jeremias 18, o vaso quebrado simboliza Israel. Israel, irmãos, tinha se esquecido e tinha se corrompido, tinha servido a outros deuses. Em Ezequiel 37, o Senhor vai levar ele para um vale, e o vale está cheio de ossos secos. O Senhor vai falar: Ezequiel, profetiza. E os irmãos conhecem a história. O vale de ossos secos vai se tornar um grande exército. E este vale de ossos secos é Israel, irmão. Este vale de ossos secos simboliza o estado em que Israel estava. Perceba, irmão, que os dois textos são duas visões diferentes, mas para o mesmo povo. E o que me chama mais atenção, irmão, é que em Jeremias 18 tem a restauração do vaso. E em Ezequiel 37 também tem restauração. Louvado seja Deus. E o Senhor está dizendo, irmãos: eu vou restaurar Israel. Eu vou usar ele. E o Senhor levanta Ezequiel, levanta Jeremias. O Senhor quer levantar Ezequiel e Jeremias nesses últimos tempos, para poder levar a sua palavra, irmão. Irmão, não tenha medo de pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus transforma. É a palavra de Deus que forma o vaso. Louvado seja Deus. Assim como Esdras, irmão. Esdras, ele vai abrir o livro da lei. É um púlpito mais ou menos igual esse. Quando ele abre, todo o povo fica de pé para ouvir a palavra de Deus em reverência. E eles começam a ensinar a palavra. E conforme eles iam ensinando, o povo ia entendendo, o povo vinha as lágrimas. Mas sabe por que o povo vinha as lágrimas, irmão? Porque a palavra, conforme eles iam ouvindo, a palavra revelava o estado que eles estavam. E ele falava: meu Deus, olha o estado que eu estou. E olha o que a Torá está ensinando. Aleluia. Sabe por quê, irmão? A palavra é que traz a nós o quanto nós precisamos melhorar na presença de Deus. É a palavra que transforma, é a palavra que vivifica, a palavra que restaura. Louvado seja Deus.
Então nos dois casos vai ter restauração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Grande Deus. Louvado seja Deus nessa noite, irmãos. O Senhor está falando no teu coração. Eu sou o oleiro e tu és o vaso. Tu estás na minha mão e eu não te largo. Aí você pode estar quebrado, mas o Senhor está dizendo nessa noite: está quebrado, mas eu não jogo fora. Está quebrado, mas eu não abro mão. O Senhor está dizendo: eu não te jogo fora. Tem muita gente perguntando: Senhor, mas por que o Senhor insiste tanto nesse vaso, Senhor? Ele quebra, o Senhor refaz. Ele quebra, o Senhor refaz. Ele quebra, o Senhor refaz. E o Senhor está dizendo: se ele se quebrar 7 vezes, de todas as 7 eu refaço, porque eu não jogo nenhum vaso fora. Todo vaso é importante na minha casa. Louvado seja Deus. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, irmão. Guarde essa palavra no seu coração, irmão. Glória a Deus. O oleiro não joga nenhum vaso fora. O Senhor está dizendo essa noite: você é importante na minha casa. Eu não te jogo fora. E eu não abro mão de você. Louvado seja Deus. Não saia da oraria de Deus aqui. Na casa de Deus é o lugar certo de vaso quebrado, irmão. Quando eu estava no mundo, as pessoas diziam: vem, vamos lá visitar a igreja. Eu falava: irmão, um dia quando eu melhorar eu vou. Mas hoje eu tenho uma visão diferente, irmão. O lugar de nós melhorar, o lugar de nós fazer diferença é dentro da igreja. Quando nós vem para a igreja que começa a transformação. Quando nós vem do mundo, nós vem do jeito que está no mundo, irmão. Mas aqui dentro nós temos que mudar, tem transformação. E eu pensava que no mundo eu tinha que mudar para vir para a igreja. Mas é ao contrário, irmão. Eu venho para a igreja para me melhorar. Eu venho para a igreja para me ser melhor. Louvado seja Deus. Fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Bendito seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Podemos deixar, irmãos, os talentos que tem na casa do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Eles ficar assim, sem ser utilizados. Meu Deus. Deus quer usar talentos como esse. Você tem um dom de Deus. Glória a Deus. Não permita que a frieza ele venha tirar os sonhos de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Ele frisou muito, irmão, sobre o vaso. Louvado seja Deus. Eu sentado glorificando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor falava comigo bem assim, aleluia. Glória a Deus. Ele citou sobre os dois que foi, aleluia, principais, Jeremias e Ezequiel. Jeremias teve a visão, Ezequiel teve a visão, Jeremias teve a revelação. Aleluia, mas nos dois casos, ainda que era para o povo de Israel, mas Deus usava Jeremias e Deus usava Ezequiel. Por mais que a visão de Deus, a revelação de Deus seja extensa, Ele quer usar alguém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E você sabe quem é esse alguém, irmãos? Aleluias. É eu, é você. Verdade, Jesus. Glória a É Deus. nós, irmãos. Se a gente soubesse a dimensão da graça que Deus quer se revelar a nós, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. É por isso que a igreja primitiva era crescia, irmão, porque eles entenderam que era necessário manifestar-se o Espírito Santo, mas através deles. Era necessário ser falado a Jeremias o que acontecia sobre o povo de Israel, mas através dele. Era necessário ter revelado a Ezequiel o que estava acontecendo no povo de Deus, mas através dele. A irmã frisou aqui quando ela leu a palavra introdutória. Não é um que faz, mas é todos. E nós estamos para trabalhar. Glória a Deus. Um só, irmãos, fica pesado, mas se darmos a mão é tão louvado seja Deus, é tão pequeno, irmãos. E pense numa pessoa que gosta, irmão, que gosta de ser todo mundo. Louvado seja. Tem pessoa não, eu pego na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ô meu irmão, vai pregando, vai cansando. Quando a tua alma e o teu pensamento cansar, aí você vai sentir falta porque você não deu espaço a alguém fazer também. Mas aqui você tem espaço para trabalhar. Eu estava comentando, Glória a Deus. eu estava comentando com os irmãos e com o nosso irmão Donizete, irmãos.
para nós sentar e fazer uma pequena, não uma reunião, mas conversarmos para a melhoria da obra de Deus. Glória a O que Deus. precisa? Porque assim não é só eu que opito, irmão, é a igreja é nós. De repente Deus está revelando a um Jeremias aí e o sacerdote não, o sacerdote quer colocar só o cajado, mas Deus está falando é com Jeremias, é com o profeta, e às vezes não é o sacerdote. A graça, a direção vem daquele que Deus mostrar, e muitas das vezes está na tua mão. Se Deus está mostrando a você, fale. Nossos ouvidos é todo, irmão, para podermos crescer com a obra de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deus continue abençoando a vida desse jovem.